Renascimento foi um movimento de cunho literário, artístico e filosófico, que ocorreu na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Foi um período de fortes transformações econômicas, políticas, sociais e culturais. O movimento surgiu na Itália, se estendeu por toda a Europa e que tinha como principal objetivo resgatar conceitos da antiguidade clássica. Se cultivava principalmente a leitura dos clássicos gregos e latinos. O sistema feudal foi perdendo suas forças. As pessoas já não estavam satisfeitas vivendo nos feudos e se ancoraram nos ideais antigos, nos conceitos racionais e humanistas, para se desvincular aos poucos das normas da Igreja Católica. Foi um momento de transição, onde a vontade do homem passa a ser a prioridade. Sabendo disso, podemos começar a falar sobre um termo super importante, denominado antropocentrismo. O antropocentrismo é a união entre duas palavras gregas, anthropos, homem, e ketron, centro. Isso significa que o ser humano passa a ser o foco das relações, diferente do teocentrismo, onde Deus era quem governava as relações do mundo e era o foco da atenção. O racionalismo e o naturalismo tiveram grandes influências sobre o movimento. O racionalismo, com o objetivo de evidenciar a razão humana, exerceu forte domínio sobre as ciências e as artes, principalmente no que diz respeito à experimentação e ao método. Já o naturalismo buscou pesquisar a relação do homem com o seu meio. O progresso científico foi uma consequência desse período. Características gerais da filosofia do medievo. Nesse período medieval, é possível ver a busca de uma conciliação entre a religião e a filosofia, já que incontáveis pessoas de altos cargos religiosos, como padres, bispos e entre outros, se debruçam nas obras filosóficas gregas, tendo-as traduzidas e disseminando seus entendimentos no seu meio religioso, sendo possível até uma certa junção de conceitos e práticas de filósofos gregos para a religião. Temos a inspiração na filosofia clássica greco-romana, união da fé cristã e da razão, utilização dos conceitos da filosofia grega ao cristianismo e a busca pela verdade divina. A filosofia desse período se pauta extremamente em questões religiosas como qual a existência de Deus, imortalidade da alma e os conflitos entre salvação e pecado, partindo de estudos bíblicos e filosóficos sem perder os critérios religiosos do ponto central para a afirmação de suas questões. Alguns dos principais autores, filósofos e pensadores da época do Renascimento são Francisco Petrarca, que viveu entre 1304 e 1374, liderou o surgimento do Renascimento humanista. Ele estudou literatura e filosofia romanas, estimulando vários outros a fazerem o mesmo. Em suas obras, discutiu as ideias de escritores romanos e copiava seus estilos. Escreveu centenas de poemas românticos em italiano. Petrarca foi um cristão devoto, que não acreditava que havia conflito entre a realização do potencial humano e a fé religiosa. Ele se opunha à ideia de que a fé em Deus é um impedimento à busca de realizações laicas, pois acreditava que o vasto potencial humano para buscas criativas e intelectuais foi dado ao homem por Deus, para que seja completamente realizado. Petrarca era um forte defensor da continuidade entre a cultura clássica e o Renascimento. Por ter mesclado esses dois ideais, ele é considerado o fundador e o grande representante do humanismo. Erasmo de Roterdã viveu entre 1466 e 1536. Em sua obra, O Elogio da Loucura, de 1509, Erasmo criticou os eruditos, os cientistas, os filósofos e o clero da época, acusando-os de terem mentes fechadas.
Seu trabalho exerceu grande influência na Europa. Ele foi um dos primeiros autores europeus cujas obras foram lidas por milhares de pessoas. Erasmo alegava que a Igreja se tornara uma organização corrupta e gananciosa. Ele defendia o retorno à simples fé do cristianismo. Erasmo desejava que a Igreja se dedicasse às suas obrigações, tanto educacionais como pastorais, em vez de buscar o acúmulo de poder, fortuna e prestígio. Em países como a Espanha, em que durante a década de 1520 suas obras eram traduzidas e admiradas, tornou-se perigoso possuir ou citar seus escritos. Em 1559, o Papa Paulo IV incluiu todos os escritos de Erasmo, sem exceção, na lista de obras proibidas. Nicolau Maquiavel viveu entre 1469 e 1527. O clima político na Itália renascentista era de intensa competição pelo poder. O Papa, o Sacro Imperador Romano e os governantes da França e Espanha, todos famintos de poder, estudavam livros que supostamente ensinavam como ter sucesso na política. O mais famoso desses livros foi escrito por Nicolau Maquiavel de Florença. Utilizou exemplos da história romana para definir o modus operandi de um governo eficaz. Ele ensinava que um governante deveria fazer o que fosse necessário para obter e manter o poder. Em seu famoso livro O Príncipe, de 1513, Maquiavel escreveu que líderes frequentemente enganavam uns aos outros por meio de mentiras, quebras de promessas e até assassinatos. Segundo o autor, na política, as ações deveriam ser julgadas não por sua moralidade, e sim por suas consequências. Thomas More viveu entre 1478 a 1535. Sua filosofia está ligada com a teologia, visto que More foi um indivíduo influenciado pela religião católica. Suas ideias contribuíram para a área da filosofia do direito e filosofia política. Como exemplo, temos sua obra mais emblemática, A Utopia, onde ele analisa a estrutura social, política, jurídica e religiosa de uma sociedade ideal. Seu pensamento esteve intimamente relacionado com o movimento humanista, que começou no século XV na Europa. Essa postura foi importante para romper com a filosofia medieval, colocando assim o ser humano como prioridade. More foi um grande admirador do filósofo grego Platão, levando em conta suas ideias sobre verdade, sabedoria, bem como a dialética. Francis Bacon viveu entre 1561 a 1626, e para ele a ciência era uma técnica e os conhecimentos científicos deveriam ser considerados instrumentos práticos de controle da natureza. Ele pretendia demonstrar sua grande preocupação com os conhecimentos científicos da vida prática. A ciência deveria valorizar a pesquisa experimental baseada na corrente empirista, uma investigação através do método da indução, o qual estava baseado na observação precisa e minuciosa dos fenômenos naturais. Com o intuito de combater os erros provocados pelas crenças nos ídolos, Bacon propõe o método indutivo. Segundo ele, essa metodologia estaria dividida em 4 etapas: coleta de informações a partir da observação rigorosa da natureza, reunião ou organização sistemática e racional dos dados recolhidos, formulação de hipóteses segundo a análise dos dados recolhidos e comprovação das hipóteses a partir de experimentações. Segundo Bacon, a figura dos ídolos estava baseada em falsas noções e hábitos mentais incutidos na mentalidade dos homens. Para ele, a crença dos ídolos prejudicava o avanço da ciência e da racionalidade humana. Dessa forma, rejeitou o pensamento da filosofia medieval escolástica, a qual estava baseada em noções abstratas. Galileu Galilei viveu entre 1564 a 1642. É considerado o pai da ciência moderna ou do renascimento científico, tido como era de transição entre a crença religiosa e a razão científica. O cientista foi pioneiro na arte de criar e desenvolver teorias acerca do funcionamento do universo, que ajudaram nos ramos da física e da astronomia. Realizou vários estudos importantes no ramo da mecânica, como os do movimento pendular e do movimento uniformemente acelerado, e descobriu a lei da queda dos corpos, segundo a qual, dispostos em uma mesma altura, 2 corpos de massas diferentes sofrerão a mesma influência da gravidade, que é a causa de seu movimento, chegando ambos ao solo ao mesmo tempo quando em queda livre, sem a resistência do ar.
Galileu descobriu também, ao usar o seu telescópio, provou que a Terra girava em torno do Sol, o que refutava a doutrina aristotélica vigente, segundo a qual nosso planeta era o centro do universo, o geocentrismo. O Renascimento proporcionou uma revolução cultural em diversas áreas, como nas artes, ciências e filosofia. Este período rompeu com as verdades absolutas e os dogmas herdados do medievo e trouxe a base para a investigação científica, abrindo o caminho para a ciência, como a conhecemos hoje. No campo das artes, a representação da natureza e do corpo humano ganhou foco, resgatando técnicas que haviam sido perdidas e criando-se estilos novos. O Renascimento proporcionou uma verdadeira revolução artística que influenciaria toda a Europa, seja das artes plásticas até as arquitetônicas. Na literatura, o resgate dos textos de pensadores da antiguidade disseminou ideias ainda hoje presentes, que incentivam valores como o heroísmo, o espírito público e o altruísmo. A valorização da história e das ciências naturais na busca pelo saber proporcionou os alicerces para a formação de um sistema de ensino que não se subordinava à igreja e que abrangia um número maior de pessoas. No campo das invenções, o Renascimento trouxe a bússola, o relógio mecânico, a prensa e a pólvora, e no campo filosófico, ideias como o individualismo, racionalismo e o humanismo. Assim como tais invenções, tais conceitos influenciaram o rumo do desenvolvimento ocidental. Tendo como referência a antiguidade, em específico a cultura grego-romana, os filósofos renascentistas resgataram uma filosofia de valorização do homem. O movimento trouxe a visão do individualismo, com valorização da capacidade do ser humano fazer as suas próprias escolhas, e o racionalismo, que consiste no uso da razão como ferramenta para se compreender o universo e a natureza. E o humanismo, que coloca o ser humano como protagonista das reflexões filosóficas. Desta forma, o Renascimento foi um movimento que rompeu totalmente com a cultura medieval, teocêntrica, que reinava sobre a Europa, e abriu as portas para o modernismo.